não é? Que coisa boa que você veio. Vários irmãos acompanhando também o nosso culto ao vivo agora. Esse culto, não é? Ele é um culto bem evangelístico, um culto bem dinâmico. Quase um ano que nós não fazíamos esse culto. E como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Eu quero convidá-los para Hebreus capítulo 11, versículo 1, 2. Quero ler com você e quero abrindo agora esse novo culto, voltando a esse culto, nós queremos então hoje iniciar essa conferência de atos de fé e estaremos orando depois no final. Claro que a gente não pode fazer o corredor dos milagres, mas eu convido você para trazer os seus utensílios, que a gente possa estar orando. Se você tem uma causa na justiça, se você está desempregado, trazer carteira de trabalho, algum documento que representa algo importante para a sua vida, convido você para trazer. Nós não vamos colocar as mãos, não é? Respeitando as normas de segurança, os protocolos de segurança, mas você vai trazer e na hora da oração, você vai apresentar a Deus. É isso que importa, não é? E por meio da fé, nós cremos que não é preciso a gente colocar a mão e ter que orar por isso. Você aonde está, nós concordando com a sua oração, Deus vai atender você. Há irmãos que têm um funcionamento engraçado e quero convidar você a perder esse funcionamento estranho. Por exemplo, há irmãos que passam pelo corredor dos milagres, não é? Recebem a oração, termina o culto, elas vêm até nós pastores e dizem: ora por mim, pastor. Não, você já está orado. Você já está abençoado, você entende? Você já recebeu a oração. Creia que, por exemplo, naquele momento do corredor, nós não vamos fazer hoje, como estou dizendo, mas creia que quando você passou pelo corredor, você já está abençoado. Creia que quando você trouxer, ou daqui a pouco quando orarmos, pela chave que representa a sua casa, pelo documento que representa uma situação sua, não é de necessidade, você orando aí e nós orando daqui, isso é suficiente. Deus vai ver a sua fé e pela sua intenção e pela sua fé, isso é unicamente necessário para Deus abençoar. Não vai ser preciso novamente você vir aqui e dizer: pastor, coloca a mão na minha chave, coloca a mão, porque não é necessário. Se foi dado a liberdade para receber uma unção, nós falamos: não, vamos colocar as mãos agora, os pastores podem, aí tudo bem. Você está debaixo de uma legalidade, de uma permissão. Mas se você já recebeu a oração, creia que isso é suficiente. Você não precisa de uma segunda confirmação de oração. No mundo espiritual não funciona assim. Eu vou confirmar a oração que você já recebeu. Não, se você creu naquela oração, o milagre já está posto. Diga amém. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler em nome do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Essa é a palavra de Deus. Queridos, 2 meses atrás nós trouxemos algumas palavras nos cultos de domingo sobre atos de fé. Trabalhamos bastante esse entendimento do que é fé. E você que estava nesses cultos deve ter acompanhado essas ministrações, mas nunca é o bastante ou muito falar sobre fé. O apóstolo Paulo, em uma ocasião, ele escreve, ele diz, eu não lembro qual é a igreja agora, se é Corinto, se é os Romanos, ele escreve dizendo assim: gente, vocês me perdoem, parece que eu estou sendo enfadonho, repetindo as mesmas palavras, mas eu julgo necessário falar de novo para vocês as mesmas coisas. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos dizer as verdades da palavra de Deus sempre.
Às vezes, meus irmãos, a gente acha que esse assunto está saturado. A igreja sabe tudo sobre oração. Nós nunca sabemos tudo sobre oração. A igreja já está saturada sobre fé. Não, nós nunca sabemos o suficiente sobre fé. Nós nunca sabemos o suficiente sobre um assunto, e nunca é demais. E quanto mais nós ouvimos, mais vai produzindo em nós um efeito. Diga amém. Quanto mais você escuta a palavra de Deus, mais isso produz em você vida. Porque a Bíblia diz que o aprender vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir o quê? Aponte para o seu irmão e diga: a palavra de Deus. Ele vai perceber, diga: a palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, a palavra de Deus. Então, nunca é demais nós recebemos o ensinamento sobre fé. Por quê? Há muita confusão sobre fé. Que você possa guardar já de início, de que a fé não é um sentimento. A fé não é um sentimento que nós produzimos dentro de nós, como medo, como estar contente, como alegria. A fé não tem a ver com as nossas sensações humanas. A gente sente coragem, sente medo, sente pavor, sente tristeza. A fé não tem a ver com o nosso organismo. A fé não tem a ver com a questão natural do ser humano. A fé, ela é sobrenatural. A fé, ela vem de Deus, concedida a nós. A fé não varia de acordo com os nossos hormônios, com o nosso humor. A fé não tem nada a ver com sentimento. A fé é uma ação que Deus colocou dentro de nós, é uma convicção que nós temos, que não se baseia em sentimentos. Porque os sentimentos eles vão transcorrer e eles vão ser evidenciados de acordo com que as coisas estão diante de nós. Se alguém recebe um elogio, essa pessoa fica feliz. Se alguém recebe uma crítica, essa pessoa fica chateada ou entristecida. Se alguém recebe um presente, a pessoa fica empolgada. A fé não tem nada a ver com essas sensações, ou a fé não depende dessas situações. Porque a fé, independentemente disso, fé é uma convicção que Deus colocou dentro de nós. É uma crença que Deus deu a todo ser humano. Porque lembra lá uma das pregações lá atrás, eu disse a vocês, de acordo com a Bíblia, que Deus deu para cada um uma medida de fé. Então diga: eu tenho fé. Levante sua mão e diga: eu tenho fé. Diga: eu tenho fé. Escute uma coisa, eu acredito que muito mais do que simplesmente uma vontade de vir à igreja, ou uma necessidade de vir à igreja, você está aqui por fé. E muitas pessoas agem por fé e não sabem disso. E muitas pessoas agem por fé e não sabem disso. A fé é esse dinamismo que nos move, que Deus já nos concedeu, que Deus já nos deu. E a fé opera independentemente das circunstâncias, das situações que aparecem diante de nós. Não depende se as coisas estão favoráveis. Eu acredito, eu sou movido a continuar. Isso me leva a buscar a Deus, me leva à casa de Deus, a ouvir a sua palavra, a orar por uma situação, mesmo me arrastando, mesmo com muitos embates na minha volta, mas há uma força que me impulsiona para além da minha estrutura psicológica, humana, vai para além da minha resiliência, vai para além das minhas convicções. Há muitas pessoas, por natureza, elas são resistentes, mas chega um momento que qualquer pessoa com um nível elevado de resistência psicológica, física, ou mesmo resiliente, ele se esgota, porque isso diz da nossa humanidade. Nós somos seres humanos. Diante de uma situação, seja ela qual for, diante de várias situações, a gente se mostra firme, forte, mas como somos seres falíveis,
há coisas que nos abalam, que nos entristece. Quem sabe tem gente que diante do desemprego diz: não, quantas vezes que ele é desempregado, Deus nunca me desamparou. Toca a ficha e vai lá e consegue outro. Mas tem gente que só na eminência de perder o emprego já não dorme, já não come, já não tem paz. Então veja que como as estruturas são diferentes. Outras pessoas diante da enfermidade, eles dizem: essa carne é velha mesmo, tem que perecer. Estou nem aí. E outras pessoas diante da enfermidade, eles se abalam, porque têm a saúde como algo muito importante. Mas há alguma coisa na sua vida que em algum momento lhe desestrutura. Tem pessoas que, ou a saúde ou o dinheiro, mas a família, quando percebe que a família está sendo afetada, essas pessoas ficam preocupadas, ficam abaladas, porque para além do dinheiro, para além do emprego, para além da saúde, essa pessoa tem a família como em alta estima. Então quando percebe que a família está sendo atingida por alguma mazela, são pessoas que ficam desestruturadas e às vezes não sabem como fazer. Isso quer dizer então que somos humanos e que nós, frente a tudo nessa vida, há alguma coisa que nos desestrutura. É nessas horas que precisamos clamar pela fé. É nessas horas que a fé entra em ação, quando as suas forças, quando as suas convicções, quando a sua motivação, quando a sua resiliência, onde a sua resiliência termina, onde a sua convicção termina, começa a fé. Digam amém. A fé começa a operar aonde as nossas condições e as nossas forças não conseguem operar mais. É nesse momento que entra algo para além das nossas convicções, para além das nossas forças, algo que de fato tem que vir de Deus, que é essa certeza que nos impulsiona a continuar. A vontade que me dá e que lhe dá é de você ir para as cordas, é você parar, mas há uma força que lhe impulsiona e diz: vai meu filho, vai e eu serei contigo, vai minha filha, não desanima, porque eu serei contigo. E você é motivado pela fé a continuar. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Então fé, meus irmãos, não é um sentimento. E fé não tem a ver com coisas. E fé não tem a ver com sensações. Fé é essa certeza. Fé é essa certeza dada por Deus para prosseguirmos, para continuarmos, para vencermos, para alcançarmos milagres, para vivenciarmos o sobrenatural de Deus em nós. Ora, se a fé é isso tudo para nós, de fato, como diz o texto, a fé é o fundamento que nos sustenta. Meus irmãos, eu conheço pessoas que não conhecem nada de Bíblia, não porque não querem, porque não tiveram acesso à Bíblia, pessoas que não sabem ler e escrever. Eu conheço pessoas que não conhecem nada de teologia, não porque não quiseram, porque não tiveram oportunidade para fazê-lo. Eu conheço pessoas que não sabem escrever o seu nome, mas são pessoas que vale a pena estar com elas. Você sabe por quê? Porque são pessoas de fundamento. São pessoas que aprenderam a ter fé em Deus. Eu conheci muitos homens e mulheres na minha vida, pessoas que não sabem diferenciar uma palavra da outra, fala tudo errado, e falam não porque acham bonito ou porque não quiseram estudar, não tiveram acesso a isso, mas são homens e mulheres de Deus, pessoas de fundamento. Pessoas de fundamento. Eu conheço pessoas, minha gente, pessoas muito simples, mas que são pessoas que eles têm fundamento. Pessoas que vale a pena você separar um momento para orar com elas, porque são pessoas que têm a fé
como fundamento da sua vida e dão testemunho disso. Eu conheci pessoas na minha vida e eu conheço pessoas até hoje. Pessoas que em momentos de tribulação, de angústia, quando estive com essas pessoas, para orar com essas pessoas, elas disseram: vamos firme, pastor, Deus não vai desamparar vocês. Pessoas, minha gente, que ninguém dá nada, que humanamente ninguém dá nada, mas são pessoas que quando põem o joelho no chão, são pessoas que Deus abre as janelas dos céus. São pessoas que têm intimidade com Deus. São pessoas que vivem pela fé. De fato, a vida dessas pessoas, elas dão o testemunho. É o versículo 2. O versículo 2 diz que essas pessoas, elas alcançaram o testemunho. Elas alcançaram o testemunho. Elas merecem o testemunho que a elas é creditado. O testemunho de viver pela fé. Suas vidas são pautadas na fé. Pessoas de Deus, pessoas que em meio às crises e lutas, elas sabem aonde recorrer. Pessoas que podem até se entristecer, mas aprenderam a se refugiar em Deus, a se refugiarem no Senhor. Pessoas, como diz esse texto. E quando eu voltar a pregar nas terças-feiras, eu quero trabalhar só Hebreus 11. Só Hebreus 11. Eu quero seguir todo esse capítulo. Semana que vem vai vir um outro pregador, na outra semana um outro pregador, e quando eu voltar na terça, eu quero seguir Hebreus 11. Hebreus 11 vai dizer que houve homens e mulheres tão extraordinários que o mundo não foi digno deles. Que o mundo não foi digno deles. Homens que viveram pela fé, mulheres que viveram pela fé. Meus irmãos, escute uma coisa: está faltando pessoas assim em nossos dias. Está faltando assim pessoas em nossos dias. Que esta igreja se levante homens e mulheres que alcancem o testemunho. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas que você seja essa pessoa de fé. Que as pessoas lhe procurem e digam assim: ora comigo, ora por mim, ora pela minha casa. Não quero fazer de você uma muleta espiritual. Não é que as pessoas estão fazendo de você uma muleta espiritual, mas você é uma pessoa que alcançou o testemunho, porque você vive pela fé. Nessa cidade eu conheço algumas pessoas. Minhas mãos podem contá-las. Eu gostaria que fosse mais. Eu gostaria que fosse mais. E oro por isso. Mas conheço pessoas nesta cidade e nesse Brasil. Pessoas, meus irmãos, que de fato, são pessoas que elas, nós somos iguais perante Deus. E Deus ama a todos. Mas eu não sei, eu posso estar errado. Mas tem pessoas que elas são diferentes. Eu posso estar errado. Mas parece que tem pessoas, eu não quero santificar alguém mais do que merece. Mas eu não sei, parece que tem pessoas que elas têm algo diferente de outras. Eu sei que a graça é dada a todos. Eu sei que o amor de Deus é espalhado para todos. Mas eu não sei. Me parece que tem gente diferente. Me parece que tem gente que de fato tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, alcança o testemunho. E eu sou prova disso, porque em momentos da minha vida de dificuldade eu estive orando com essas pessoas e eu vi Deus agir. E não é essa coisa de crendice, de andar atrás de profecia e de profeta e de orador, não é isso. Mas pessoas que realmente alcançaram o testemunho. Por quê? Porque são pessoas de Deus. Porque são pessoas, meus irmãos, que estão além do discurso. O nosso problema é que às vezes nós somos bons, não é? No discursar, quando vem a luta, a gente foge. Nós fazemos como Pedro. Jesus está dizendo que era necessário que ele fosse para a cruz. Aí Pedro se levanta e diz: opa! Parece a Vera Verão. Opa! Não, o senhor não vai. E se for preciso eu vou com o senhor. Jesus diz:
Por favor, né? Hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. Sabe, gente, eu creio que Pedro viveu a fé genuína. E Pedro alcançou o testemunho, não é? Pedro alcançou o testemunho, porque depois ele vai dar provas disso. Porque quando ele discursa isso para Jesus, Jesus diz: pois é, hoje mesmo você vai me negar, antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. E de fato aconteceu isso. E Pedro seguia Jesus de longe, sabe, bom no discurso, até o momento que genuinamente ele foi cheio do Espírito Santo. E de fato a fé que estava nele brotou genuinamente. E aí, de verdade, Pedro começou a dar o testemunho e alcançar o testemunho de apóstolo genuíno, de servos de Deus. Os açoites, as prisões, a sua própria crucificação mostra de alguém que saiu do discurso e alcançou um testemunho. Nessa noite eu quero que você guarde 2 verdades. Primeiro, que a fé é a estrutura da nossa vida. Meu irmão, que você seja doutor em teologia, que você tenha divindade em teologia, em filosofia, em qualquer área das ciências, que você seja um catedrático, mas saiba de uma coisa: essas coisas não estruturam a nossa fé. Essas coisas diante das adversidades não garantem nada. Pegue uma pessoa endemoniada e coloque um diploma de teologia, de doutorado, de mestrado, de médico, de enfermeiro, de psicólogo, e coloque esse diploma em cima da pessoa endemoniada e veja se acontece alguma coisa. Sabe? Não é a gravata que expulsa os demônios. Não é o terno que expulsa os demônios. Eu lembro que um amigo meu, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, na igreja onde eu nasci, na igreja onde eu cresci, ele chegou um dia no culto de jovens até. Como é o nome dele? Ele casou até com a nossa líder de jovens, que era a Juliana. Ai, me fugiu o nome dele. Sampaio, o Sampaio. Eu achei aquilo muito interessante. Ele chegou no culto e ele era um rapaz muito estudado. Eu estava começando a minha caminhada assim de pregação, ele já estava lá na frente, não é? Uma família muito próspera, muito rica, um rapaz muito estudado. Ele chegou com todos os seus diplomas. Com uma gravata. Chegou no altar. Olha, eu era adolescente na época. Chegou, colocou em cima da cadeira, pegou o microfone, colocou do lado dos diplomas e se sentou no outro lado. Nós ficamos assim: o que é isso? O que quer dizer isso? E nós ficamos espantados com aquela cena dele. E ele ficou um tempo assim, dando um tempo. Todo mundo quieto, aquele silêncio. Aí ele pegou o microfone e disse: o diploma falou? A gravata falou alguma coisa? Não. Nós somos vasos. É válido o diploma? É válido o diploma. Fica elegante uma gravata, fica elegante uma gravata. Mas, meus irmãos, para além dessas coisas, o material, a obra-prima é você. É você que Deus quer usar. Então escute uma coisa: a nossa confiança não está na gravata, não está no terno, não está no diploma. A nossa confiança está em Deus por meio da fé. É isso que nos sustenta. Escute uma coisa, sabe, o que nos dá sustento, fundamento, é a fé. Aprenda, querido, sobre a fé. Desenvolva a sua fé em Deus, a sua certeza em Deus, a sua confiança em Deus. Escute uma coisa, que quando você estiver sozinho em meio às lutas, é isso que vai te sustentar. A sua fé em Deus, sua convicção em Deus. Porque o dinheiro, a traça rói, porque a saúde, a própria vida leva. Essas coisas são passageiras. Mas a Bíblia diz que uma das coisas que nos sustenta até o final, entre elas está a fé.
Entre elas está a fé. Então escute, a fé é o sustento, é o fundamento da nossa vida. Então, meu irmão, não esteja arraigado na beleza física, na saúde, no intelecto, nas amizades, no seu conhecimento, na sua força, no muque do braço, da inteligência, do conhecimento. Que você esteja sustentado em Deus, tenha saúde, busque inteligência, busque sabedoria, busque crescer, busque o diploma. Essas coisas são válidas e são boas. Busque saúde, busque se cuidar. Mas o que nos sustenta, meus irmãos, é a fé. A fé é o fundamento da nossa vida, é aquela estrutura que vai garantir o nosso crescimento. É como a estrutura de um prédio, o alicerce de um prédio. O que segura não é o que está bonito aparecendo, a vidraça, tudo na cima. O que sustenta o prédio é a base embaixo que não aparece. Que isso possa estar sobre sua vida, que você possa aprender que fé é o que te sustenta, e nós precisamos viver pela fé. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor com uma alegria, porque Ele merece. Segundo, alcance o testemunho. Alcance o testemunho. Que sejamos testemunho, porque os antigos alcançaram testemunho. Sabe, queridos, a gente passa por coisas em nossa vida, e às vezes a gente fica como é aquela frase costumeiramente falada entre nós pregadores e entre os irmãos: por que estou passando por isso? Mas de fato, escute uma coisa, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes a escassez, a enfermidade, a perseguição, a luta que passamos, elas vêm em nossas vidas para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa alcançar o testemunho, para que nós possamos sair do discurso e dizer assim: olha, a prática é outra coisa. É verdade, não é tão simples assim. A dor de uma traição, uma perseguição, uma enfermidade, não é tão simples assim, porque eu passei por isso. Ou então alguém chega para você querendo desistir da vida e diz assim: eu não quero mais saber de Deus porque eu fui abusado. Eu não quero mais saber de amigos porque eu fui traído pelos meus amigos. Aí você olha e diz: levante a cabeça, meu irmão, eu já passei por isso e eu estou aqui. Não, tem pessoas boas, tem amigos. Quem sabe a gente passa por situações hoje, porque amanhã vão chegar pessoas e vão dizer assim: meu Deus, eu estou na igreja há 10 anos e nada aconteceu na minha vida. E você olha e diz: eu estou há 20, e algumas coisas que eu pedi, Ele não me deu, e eu não deixei de amá-lo por isso. Ah, é mesmo? Sim. Sabe, e o seu testemunho vai alcançar essa pessoa, a sua experiência de vida. A gente olha os homens da Bíblia, meus irmãos, e nas próximas terças-feiras que eu estiver pregando, nós vamos falar desses homens e mulheres que alcançaram o testemunho, que o testemunho deles falam, é a famosa em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Sabe, talvez eu e você não sejamos heróis para a igreja, para o mundo, para a cristandade, como existe essa relação. Mas quem sabe nós precisamos ser heróis da fé para a nossa célula. Você já parou para pensar, líder de célula que está aqui, irmão? Se você parar, quantos podem parar? Quem sabe você ser um herói da fé para a sua família? Quantas vezes você viu testemunhando aqui da minha heroína da fé, que é minha mãe? Minha mãe me ensinou a ter fé. Se não fosse a fé dela, o que ela passou, eu com certeza não estaria aqui. O que me faz ser o que eu sou, além do Evangelho, foi o testemunho da minha mãe. Testemunho de uma heroína de fé. E eu não precisei ir longe. Eu não precisei saber de coisas lá longe. Eu vi dentro da minha casa uma heroína
da fé. Sabe, meus irmãos, isso para mim foi suficiente. E foi por isso que ela passou muitas coisas na vida, para que para nós fosse um testemunho de fé. Então escute, Deus quer que você seja uma heroína de fé na sua família. Quando os seus filhos, nossos filhos, estiverem em aperto, eles vão ligar para você. Eles vão lhe procurar e dizer: mãe, ora por mim, mãe, porque eu creio na sua oração. Pai, ora por mim, pai, porque eu creio na sua oração. Então veja, nós já ganhamos testemunho. Se alcançarmos nossa casa, se alcançarmos nossa família. Então veja, querido, você está aqui porque Deus quer que você seja um testemunho. E é por isso, quem sabe, você está passando por ventos, por vendavais, porque você vai confiar em Deus, você vai se apegar em Deus, e você vai vencer. E depois você vai dizer: eu venci. Você também em Cristo pode vencer. Você crê assim? Dê um aplauso a Ele com uma alegria. Aleluia. Eu quero convidar os heróis e heroínas nesta noite a se colocar em pé. Quero orar com vocês. Quero orar com você. Quero orar. Está com o neném, fique sentado. Vamos orar ao Senhor. Eu quero já agora apresentar a sua vida diante de Deus mais uma vez. Esse culto é destinado à oração. Então, eu quero convidá-lo a, em alguma situação que você está passando, eu quero convidá-lo a entregar isso a Deus nessa noite, a apresentar isso a Deus nessa noite. Amado Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti os heróis aqui de carne e osso, heróis e heroínas da fé. Senhor, são pessoas aqui de carne e osso, com as suas debilidades, com as suas falhas, mas são pessoas que aprenderam a confiar em Ti, a depender do Senhor. Que o Senhor seja o sustento desse homem e dessa mulher, que o Senhor seja a estrutura, o fundamento desse homem e dessa mulher, que ele possa e ela possam estar seguros no Senhor, meu amado. Oh, meu Deus! E eu sei que eles vão alcançar o testemunho, eles vão testemunhar mais na frente. Meu Pai, que nesse altar, essas pessoas que hoje estão aqui nesse culto, essa pessoa em casa que está acompanhando essa pregação, essa pessoa que é obra-prima do Senhor, que breve ela possa estar aqui testemunhando a reviravolta que o Senhor fez na vida dela, na vida dele, a transformação que o Senhor fez na vida desse homem e dessa mulher, o milagre que o Senhor entregou na mão dessa pessoa. Pai amado, que seja o Senhor a agir poderosamente pelo Teu povo e pela Tua igreja. Pela fé nós cremos e nós confiamos em Ti. Oh, parece que o mar não vai se abrir. Oh, que coisa boa, cante conosco. Sei que não estou só. Diga, cante ao Senhor. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, que coisa boa. Você que está em casa, cante conosco. Venha em meu favor. Levante as mãos, cante ao Senhor e diga: